E pode ter certeza que se você não foi ainda convidado, você vai ser convidado. E você tem a sabedoria de falar com esses, não desfazendo deles, porque existe pessoas salvas, pessoas que não têm essa cabeça quadrada, de que os cooperadores põem na cabeça deles. Nós temos que saber que é Jesus Cristo que salva, não a igreja. Se você for para a congregação cristã do Brasil hoje, você vai ter que se batizar de novo. Em Efésios diz que só há um batismo, só uma fé, só um Espírito, só um Senhor. Se você renunciar ao batismo que você creu, que você não foi batizado inocente, você foi ensinado para descer as águas, você aceitou Jesus, você teve um processo de aprendizado, você não desceu as águas inocente, como muitos batizam criança. Você foi consciente para o batismo. Se você batizar de novo, você está apostatando da fé. Você está apostatando da fé, você está perdido. Aqui em Coríntios, olha o que eles dizem, Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o versículo 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe era honroso, olha, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. No versículo 2, se você for ler esse contexto, você vai aprender, através da palavra de Deus, que o cabelo da mulher é a honra da mulher. Diz também neste capítulo que quando a mulher for profetizar ou orar, esteja com a cabeça coberta. Ele explica bem direitinho que se a mulher não tiver saúde, não tiver condições, se ela tiver perdido o cabelo, coloque o véu. Não se turbe e fique triste porque você perdeu o cabelo e Deus não vai te ouvir mais, não. Paulo explica bem claro, fala, vai lá e põe o véu na sua cabeça. Mas, ele dizendo, olha, o versículo é muito forte, irmãos. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, é uma honra. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Olha que Deus fala, irmão, que coisa forte. Olha o versículo 16, olha o que fala o versículo 16. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Está falando que a igreja de Deus não tem tal costume. Se eles têm este costume de pôr véu e falar, se você não pôr um véu na cabeça, não escuta a sua oração, eles falam assim. E se uma irmã for lá, vocês têm que colocar o véu, senão não são bem recebidas. Deus está falando na sua palavra, quem tem este costume, a igreja não é de Deus. A palavra é clara, irmãos. Nós não podemos ir contra a palavra de jeito nenhum. Aleluia. Nós vemos que o batismo deles não aceita, eles colocam dizendo que nós batizamos, a igreja que nós servimos batiza dessa forma. Vai pegar o irmão, pega o irmão e diz, eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mergulha na água. Eles dizem que é errado porque nós colocamos o eu, e nós não podemos pôr o eu. E eles fazem como? Eles falam, eu te batizo. Não é a mesma coisa, irmãos? É a mesma coisa. E quem estuda português sabe que é a mesma coisa. Eu te batizo, é a mesma palavra. E eles querem dizer que o batismo que nós batizamos os irmãos não vale porque nós colocamos o nosso eu. Quem está batizando a pessoa? É Jesus? Que está pondo dentro da água? Quem está batizando? O pastor. É a pessoa. Então ele tem que falar mesmo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fácil de entender, irmãos. O ósculo santo.
Para nós ver como que é as coisas, o ósculo santo, Paulo disse que se os irmãos quisessem ter este costume, era bom, mas não com hipocrisia, não com falsidade. E como nós entrando lá dentro, nós não podemos beijar as irmãs. Não pode beijar as irmãs. Você só pode beijar os irmãos. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 27 ou 28, diz que na presença de Deus não existe macho e não existe fêmea. Não existe macho e nem fêmea. Então nós estamos aqui, nós somos o corpo de Cristo, todos nós somos membros da igreja de Deus. E não existe macho nem fêmea. Quando nós formos para o céu, não vai existir macho nem fêmea. E como nós podemos ter essa divisão dentro da igreja? Ah, eu posso beijar você porque você é homem. Ah, mulher, eu não posso deixar você beijar porque eu não confio em você. É isso que eles estão falando. Eu posso beijar o Paulo, mas a irmã Janete eu já não posso beijar. Se tivesse esse costume na igreja, Paulo disse, se tivesse esse costume na igreja, era bom. Mas como a hipocrisia, a falsidade está no meio dos corações, penetra no coração do homem, que não faça. Se for para eu beijar uma irmã e o irmão ficar com raiva de mim e ter briga, contenta, é melhor que não beije. É melhor que só cumprimente com a paz do Senhor e respeite a irmã de distância. Porque existem pessoas em nosso meio, é a verdade, pessoas que muitas das vezes não são evangélicas, não têm o costume, não conhecem do evangelho, e chega em nosso meio e acha o irmão lá bonito. Não conhece do evangelho. Vai no final do culto e vai beijar ele, porque é um costume. Então, para não acontecer essas coisas, é melhor que não tenha em nosso meio esse costume. Para não ter essas coisas. Existe uma seita em Suzano aqui perto, que eu ouvi falar que eles têm a doutrina de mandar mulheres para dentro das congregações. Isso faz muito tempo que eu já ouvi quando eu estudava lá na Ibetel. E essas moças são ensinadas para dar em cima de pastores, de obreiros, para derrubar os obreiros. E vice-versa, homens também que são enviados para destruir. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos. Então, o ósculo santo, Paulo disse em Romanos 16, que iria ser bom, mas que, como não dá para fazer, deixe que sem. E como não existe macho e nem fêmea, nós não podemos fazer separação. Se tem um costume em nosso meio, é para todos. Nós não podemos dividir a turma, ó, que esse pode, esse não pode. Os irmãos entenderam? A salvação, o erro deles, irmão, a salvação só lá. E não é somente lá. Está em Cristo Jesus. Não está na igreja. A igreja, congregação do Brasil, é só lá. Ele diz bem assim, venha conhecer a graça. Vocês já repararam isso? Quem já foi convidado para ir lá? Quem já foi? Já foram? Já foi, pai, convidado? Para ir na congregação cristã do Brasil? Eles dizem bem assim, venha conhecer a graça. No interior deles e no pensamento e no ensino que eles aprendem, que venha conhecer a graça é a igreja, CCB, Congregação Cristã do Brasil. A graça é a igreja, a graça não é de Jesus Cristo, a graça é a igreja. Eles invertem e é um grande erro, isso se torna uma seita, irmãos. No momento que eu faço a minha igreja, que a Assembleia de Deus é a graça, convide as pessoas para conhecer a graça, não, isso é uma mentira. A graça foi dada por Jesus Cristo, algo que eu e você não merecíamos, e Ele nos chamou, aleluia, e nos deu a graça da salvação, através dEle. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus, creem em Jesus Cristo, e ter fé na sua palavra, obedecer o batismo, a Santa Ceia, as ordenanças de Jesus, se torna o corpo de Cristo. No momento que a palavra diz em Efésios que quando você ouviu a palavra do Evangelho, que você acreditou na palavra, você foi selado com o Espírito Santo. O que é ser selado?
É eu pegar lá os irmãos vão entender, um boi, uma vaca, e pega aquele selo, o dono dela pega aquele selo e faz o quê? Carimba com fogo, e ela está selada, e todos que vê aquele animal vai falar, aquele é de dono de tal. Você foi selado, irmão, com o Espírito Santo de Deus, para o dia da redenção. Para o dia que você se apresentar a Deus, falar, opa, esse está selado, esse aqui foi comprado com meu sangue. Porque ele levantou as mãos e aceitou Jesus como Salvador. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No momento que você é selado, o Espírito Santo, em Coríntios, diz que nós somos ligados no corpo de Cristo. Então, no momento que você acreditou na palavra, que você foi convencido pelo Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo e foi ligado no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, o corpo de Cristo, que são formados dos membros de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos para outro texto. Marcos. Glórias a Deus. Marcos 10. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Jesus manda vir as criancinhas a ele. Glórias a Deus. A Bíblia nova, irmão, nós se perde todo. Marcos 10. Estou com a Bíblia nova, ó, bonita. É só difícil que as folhas grudam, né? E você está correndo no texto e as folhas grudando, mas ela vai ficar boa, se Deus quiser. Marcos 10, versículo 13, irmãos. Agora nós vamos falar de outro contexto, diferente desse contexto. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito feliz. Eu não fiquei, não. Na hora subiu uma ira, irmãos, assim, dentro de mim. Falei, misericórdia, tira esse algo que não é de Deus de mim. Porque o rapaz foi insistente, dizendo que eu precisava conhecer da graça, eu precisava ir para a igreja dele para ser salvo. E aquilo, eu mesmo pregando para ele, a mente está cauterizada, eu não sei, a mente está tão fechada que não entende o que você está falando. E ali me subiu uma ira, porque existe pessoas que estão pegando essa palavra e ensinam para o seu aproveito. As pessoas, eu subo no altar e ensino uma coisa para você, para eu me aproveitar naquilo, para eu ganhar você para mim, não para Jesus. Não para o rebanho de Jesus, que diz bem assim, ó, você não gostou dessa igreja, mas existe mais igreja para você servir a Deus. Que está pregando o evangelho de Jesus, que precisa se batizar, as ordenanças, tudo certinho, mas sabe o que eu te aconselho hoje? Leia a Bíblia. Porque ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar, leia a Bíblia. Para me dizer, aqui tem a doutrina que a Santa Ceia é uma vez por mês. Né? Nosso costume, lá não. Lá é uma vez ao ano. Uma vez ao ano que eles ceiam. E eles realmente acreditam como se fosse a Páscoa. Eles celebram a Páscoa já sendo a Santa Ceia. Mistura os dois acontecimentos, as duas festas e fazem uma. Isso é errado. A Páscoa ficou para trás. Hoje nós fazemos a ceia do Senhor. E a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, todo domingo eles ceiavam. Nós estamos ceando uma vez por mês, então nós deveríamos cear mais. Amém? Não uma vez ao ano. Amém? Mas para que você venha saber disso, você tem que ler a Bíblia. Você tem que vir na doutrina, ouvir a palavra de Deus e falar, opa, deixa eu conferir aqui, deixa eu ver se o pastor está falando mesmo na Bíblia. Vai, confere, chegar em casa, pegar os textos que o pastor leu, confira, pergunte para pessoas para ver se está falando a mesma coisa. Quando tiver uma pessoa falando uma coisa totalmente diferente, fala, opa, esse rapaz aqui está falando tudo errado, está falando tudo isso, e os outros tudinho estão falando certo. Então, opa, eu vou ir naqueles e vou com a palavra. Vou ver o que a palavra diz, para que eu não venha ser enganado. A palavra de Deus diz que o meu povo é destruído porque faltou
conhecimento. Deus não quer que você seja destruído. Então você precisa adquirir conhecimento, que é a palavra de Deus. O Paulo dizia aqui que ele estava estudando a Bíblia, né, irmão Paulo? E ele estava com a revistinha que auxilia, que mostra os versículos, vai falar de um assunto e mostra o versículo que você vai lá no versículo. O que que diz para você, Paulo? Isso é pecado, não pode. Você está querendo desafiar Deus e aprender mais coisa. A palavra de Deus foi para que nós venhamos aprender dela, irmãos. Desculpe, não é que eu estou falando mal. Eu estou alertando vocês ao que está aí fora. A testemunha de Jeová vai bater na sua porta. Testemunha de Jeová vai bater na sua porta. E se você não souber versículos bíblicos, ele vai ganhar você para eles. 7% do testemunho de Jeová, 7% do testemunho de Jeová um dia foi evangélico. Estão lá. Deixaram de acreditar em Jesus Cristo como Deus, que eles não acreditam. Eles acreditam como um profeta, um grande homem, mas como Deus não acredita. Não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não acredita nas três pessoas. Então quem é que estava lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus disse, haja luz, e assim acontecia, haja trevas, assim tinha, haja os luminares, e assim acontecia, haja separação da água da terra, e assim acontecia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus estava falando. Em João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou em nós, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós vemos quem é o Verbo? Jesus, que se fez carne entre nós. Então Deus estava falando, e o que Deus estava falando, a palavra que saía da boca de Deus era Jesus, e o Espírito parava sobre as águas. E quando ele fez o homem, ele fez o quê? Façamo-nos. No plural da terceira pessoa do singular, irmãos. Então, se ele tivesse sozinho, ele ia dizer como? Eu faço a irmã Maria Aparecida. Eu faço a irmã Janete, eu faço o Paulo. Não é assim? Porque ele iria estar sozinho, ele iria falar, eu faço a irmã Maíra. Mas não, ele falou, nós façamo-nos, está na terceira pessoa do plural. Vocês entenderam, irmãos? E quando Jesus foi descer as águas, Jesus disse para João Batista, eu careço, eu preciso de se batizar. João Batista, não, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Como eu posso batizar você? Eu que careço de ser batizado por ti. João Batista dizendo, sabe o que Jesus, não, que as escrituras se cumpram, eu careço de ser batizado. João Batista, não, tá bom. Jesus veio até João, quando ele se batizou, o que aconteceu? O pai disse, este aí é o meu filho querido, amado. Tem traduções, né? Este aí é o meu querido, meu amado, meu filho amado. Deus estava falando, e Jesus estava onde? Estava onde? Estava no rio, estava se batizando. E o Espírito de Deus fez o que na hora? Desceu como uma pomba. Então nós vemos as três pessoas. Nós vemos Jesus se batizando, nós vemos o Espírito Santo descendo, e nós vemos Deus falando. As três pessoas. E o testemunho de Jeová não acredita nisso. Não acredita nisso, e se você não tiver cuidado, ele ganha você. E em João, lá na primeira epístola de João, diz sobre o anticristo. Você vai ver o título, anticristo. E todos, sabe quem é o anticristo? Todo aquele que diz ou professa que Jesus Cristo não é Deus. Allan Kardec, eu já disse aqui nos seus escritos, Allan Kardec, Buda, todos esses líderes religiosos, nos seus escritos, nunca eles escreveram, eu sou Deus. Eles nunca escreveram isso, sabe por quê? Porque se ele tivesse escrevido, eu já disse isso aqui também, ele iria ter que abrir os olhos do cego, ele iria
ter que mandar o paralítico andar, ele iria ter que andar por cima das águas. Estes homens religiosos não conseguiram fazer isso, então eles nunca declararam ser Deus por causa disso. Mas o meu Deus, o seu Deus, ele declarou ser Deus. Ele falou para os fariseus, os hipócritas, diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Moisés lá preocupado. Mas como eu vou apresentar com o rei Faraó? O que eu vou dizer para ele? Quem eu vou dizer quem me enviou? O Senhor disse, diga para ele que o eu sou enviou a vós. O eu sou. Depois Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqueles fariseus conheciam da história e bateu no coração. Opa, ele está dizendo que, mas você não tem nem 40 anos, como você pode ter visto Abraão? Sabe o dia que Abraão viu Jesus? Naquele dia que ele subiu para sacrificar o seu filho. Que ele subiu para sacrificar o seu filho e quando ele pegou o punhal que ele ia matar o filho, um anjo bradou, não faça tal com o menino. E ele olhou para trás e viu o cordeiro. Aleluia. Jesus no lugar do seu filho. E o cordeiro foi sacrificado. E Jesus foi sacrificado por você. Deus está levando para esse lado também. Vamos obedecer, né? Vamos falando que Deus... É um homem que tem coragem de dizer que Jesus não é Deus. Testemunha de Jeová diz que Jesus não é Deus. Oi? Vamos ler? Segunda Epístola de João. A minha esposa está cobrando. Vamos lá. É que essa Bíblia é nova, eu não estou querendo correr nela. Senão eu vou me atrapalhar todo hoje aqui. A minha outra está toda rabiscada, marcada. E quando eu abro já tenho agilidade de achar o que eu quero. O anticristo. A primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 ao 22, né? Vamos lá para o 22 já. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo, nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho ter também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permanece em vós permanece desde o princípio, ouviste também permanece no Filho do Pai. Está dizendo aqui, aquele que não confessa o Filho, não tem o Pai, não tem jeito. Eu falo assim, Jesus não é Deus, Jesus não é o Salvador, Jesus não é o Cristo. O que é o Cristo? Um título messiânico, Cristo, o Salvador, o Messias, Cristo, ungido, homem de Deus. E aqui, nós temos que ter estes versículos na ponta da nossa língua, para pegar esses testemunhos de Jeová. O Paulo um dia disse aqui, e eu me alegrei muito quando ele disse, que estava um sol trincando forte, irmãos. E eles batendo na porta dele. Ele olhou para eles assim e falou assim, vocês devem estar cheios do Espírito Santo para aguentar um sol desse. Aí ele tomou um susto, porque eles não acreditam também no Espírito Santo. Aquele homem, aquela mulher, venderam as suas propriedades e levaram aos pés dos apóstolos. Quando chegou no pé do apóstolo, só falou, nós vendemos por X, mas estavam mentindo em Atos, né, capítulo 4. Ananias e Safira. O que aconteceu? Pedro olhou e disse, você não mentiu para mim, mas você mentiu para o Espírito Santo, que é Deus. E ali na hora eles morreram, porque mentiram para o Espírito Santo, que é Deus. 5:20. Primeira Epístola de João, 5:20. Vamos ler. Muito forte. Glória a Deus. 5:20. Vamos lá. Primeira Epístola de João, 5:20. Que diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nós deu entendimento para que conhecemos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro. Estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é verdadeiro Deus e vida eterna. Este é verdadeiro
Deus. Marca aí, irmão, na sua Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Para que quando venha bater na tua porta e dizer que ele é um profeta, que você abre esse versículo e diga para ele, leia para ele. Sim, que a Bíblia dele vai estar diferente. A nova vida, né? Vida nova. É uma coisa assim, essa tradução foi adulterada, irmãos. Para você ver como o homem é maligno. Adulterar a palavra de Deus para ensinar erros, para dizer que o quê? Que só lá é o caminho certo. Mas eu e você devemos abrir os nossos olhos, a nossa mente, ficar esperto. Para que quando chegar um desses batendo na nossa porta, nós vamos lembrar daquele capítulo que os homens abriram o telhado para descer o homem que estava enfermo. Desceram no meio lá, Jesus estava. Jesus olhou para aquele homem e disse: os seus pecados estão perdoados. Os homens, os fariseus que estavam lá, os santarrões, razoaram. A Bíblia diz que eles razoaram nos seus corações. Aí é fácil perdoar pecado. Porque eu dizer para o meu pai: ó pai, o irmão José Domingos, os seus pecados estão perdoados. Não é fácil dizer. Eles razoaram no seu coração dizendo: é fácil dizer que os pecados estão perdoados. Jesus, sendo Deus, ele leu o pensamento do homem. Leu o pensamento do homem e disse: como se razoar no seu coração? O que é mais difícil? Eu perdoar os pecados ou mandar ele levantar e andar? Ele tomou um susto. Mandar levantar, claro. Então levanta-te, homem. Toma a tua cama e anda. Provando a sua divindade. Provando o seu poderio. Aleluia. Sua sabedoria. Entendi o pensamento do homem. Teve as suas limitações? Teve. Ele nasceu de Maria. Ele herdou a humanidade de Maria. Fome, cansaço. Teve tudo isso. Mas de Deus, do Espírito Santo ali que foi gerado, ele recebeu todos os atributos divinos. E é Deus, irmão. Nós temos que ter essa convicção que nós servimos a Jesus Cristo, um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso. Que nós, quando nós se joelharmos, nós temos a liberdade de falar com Ele. Não como esses homens que acreditam que vai morar na terra. Se quiser morar na terra é problema dele. Eu quero morar no céu. Nas mansões celestiais. Glória ao nome santo do Senhor. Eles têm olha o costume deles, irmãos. A ceia deles, que eles também têm ceia, testemunha de Jeová. Eles dão a liberdade de você escolher. Se você ceiar, você está escolhendo morar no céu. E se você não ceiar, você vai morar na terra. Eu queria que ele me mostrasse aonde eles acharam isso na Bíblia. Porque a ceia do Senhor, diz o que é a ceia do Senhor? Para que nós venhamos ter vida. Lá em João capítulo 6 diz bem claro: aquele que come e bebe do meu sangue, este tem vida. Nós se alimentamos do pão e do sangue, que é o suco, símbolos, para que nós venhamos ter vida em Jesus Cristo. Isso são as ordenanças de Jesus Cristo, que nós precisamos obedecer, para estar em comunhão com Deus. Agora, se eu ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem tomar a ceia do Senhor, eu não estou fazendo comunhão com o corpo de Cristo. É a hora que Jesus vir e você ficar. Por isso que nós temos que estar em comunhão com o corpo de Cristo. Estar ceando, amém? Estar em comunhão com o corpo. Também o que eles fazem lá. Eles dizem, eu já ouvi falar de da Congregação Cristã do Brasil, que os líderes, eles não tiver alguma coisa errada, algum vício, alguma coisa errada, um bar, alguma coisa assim, eles não são líderes. Ele não consegue ser um diácono e nem ser um cooperador nunca.
Ele não consegue, mas no dia da ceia, ele toma a ceia. No dia do batismo, ele batiza, ele é batizado. Isso é um grave erro, porque eu como líder e como pastor de Deus, o meu dever é ensinar vocês que vocês devem ser batizar, mas se libertar dos vícios. Você não pode fumar, você não pode beber, você não pode adulterar e assim vai longe. Não dizer para vocês, quem sente de ser batizado hoje, é você que nunca teve um ensinamento, nunca teve uma explicação, não sabe o que é o batismo, levanta a mão, desce as águas lá e sai. Depois sai com os vícios, sai com os costumes, sai fazendo tudo errado porque não foi ensinado. E eu conheço pessoas que têm bar, irmãos, vende cachaça, bebida alcoólica, e é da congregação. No dia da Santa Ceia, ele toma. No dia da Santa Ceia, ele vai lá e toma. Por quê? Não é ensinado. Ai daqueles líderes que não ensinam a verdade, vão ser cobrados. Um rapaz estava, eu evangelizando um rapaz no sábado, e ele começou, isso é errado, começou a falar as coisas erradas da igreja. Começou a falar a coisa errada da igreja. E o que ele falava, verdade, existe no nosso meio. É triste dizer, mas existe. Eu falei, que sabedoria você tem, rapaz? Olhei para ele, você tem sabedoria de Deus. Isso que você tem de ter essa visão desses erros, isso é um talento que Deus deu para você. Não venha enterrar esse talento. Porque ele vai pedir conta desse talento. E você não fique só olhando os erros, mas você venha entrar lá dentro e contra os erros. Eu vejo os erros, mas eu vou cruzar meus braços e ficar só, olha lá aquilo errado, aquilo outro errado. Não, eu vou subir em cima deste altar e vou pregar a verdade, vou ensinar a verdade, queira. Agora, se quiser ficar igual aqui tem 15 pessoas, amém. Eu não vou querer rebanhar um rebanho com um monte de feitiçaria para prender o povo, com sal grosso, com coisa que tem lá no centro de macumba. Não vou fazer isso, irmãos. E se diz evangélico, fazendo feitiçaria. Eu não vou fazer isso. Eu vou contra esses pensamentos, essas falsas doutrinas. E vou dizer que não precisa de sal grosso, vou dizer que não precisa de nada ungido, não. Preciso de Jesus Cristo na minha vida. E se eu te der um lenço ungido, igual Paulo fez. Paulo pegava as vestes ungidas, os pedaços de pano dos seus aventais e distribuía. E quando as pessoas pegavam aquele lenço, levavam para o enfermo, para o endemoniado, e aquela pessoa era liberto, era curado. E aquele lenço já não servia mais para nada. Não é para fazer amuleto. Pôr lá na porta, porque põe lá na sua porta que mal nenhum vai entrar. Fica no pecado, fica na desobediência para ver se o mal não entra. O pecado e a iniquidade deixa o nosso peito, deixa a nossa vida escancarada para o inimigo vir e destruir, irmãos. Não é lenço, não é nada ungido. Ungir serve sim. O óleo está ungido, o óleo que é bíblico. Não é para eu vou pegar esse azeite. Esse azeite veio lá de Israel, irmão, das oliveiras que Jesus teve, que é as mesmas oliveiras. Veio lá de Israel esse óleo. Eu vou pegar esse óleo, irmão Paulo, vou pôr lá num cantinho da minha casa lá. Estou protegido. Esse óleo é ungido, é lá das oliveiras que Jesus sofreu lá no Monte das Oliveiras, que veio de lá. E são as mesmas oliveiras, irmão. Estão lá 2000 anos e elas não morrem. Eu vou pegar esse óleo e vou... Não. Quando eu preciso, eu ponho um pouquinho no meu dedo e eu oro pelo enfermo, Eu orei pro meu filho só caía e batia na testa, batia a testa. Depois que eu orei por ele, que eu ungi a testa dele, ele não bateu mais a testa no lugar. Pus ali, eu orei, ungi, consagrei, falei, Senhor, eu apresento ao Senhor e não deixa que ele caia mais. Esse mal que faz, ele cai por terra. E ele nunca mais caiu. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas
É bíblico o azeite, de eu ungir. Não eu te dar o azeite, você como é um cooperador, um diácono, não vai servir para nada. O óleo, o azeite é para o presbítero da congregação. Se você não é um presbítero, não serve. E as igrejas distribuem óleo, irmãos, para todo mundo. E fala, unge sua casa. Não adianta, irmão. A Bíblia diz que o azeite é para o presbítero. Ungir os enfermos. E através dele ungindo vai ser curados, libertos. Glória a Deus. Temos que falar a verdade, irmãos. Pregar a verdade. Eu dizia para aquele rapaz, você está com os pensamentos certos, mas você aqui dentro de casa, só falando dos erros e tomar nenhuma atitude, você vai ser mais um fracassado. Você vai ser mais um que naquele grande dia, Deus vai olhar para você, eu não te dei sabedoria, eu não te mostrei os erros, eu não abri os seus olhos mostrando os erros, porque você se incomodou na sua casa. E ficou com os braços cruzados e só falando dos erros, porque você não tomou atitude e foi contra o sistema. O sistema pode até querer matar, querer prender, querer fazer o que quiser, mas não morre. O verdadeiro pregador, o homem de Deus não morre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aquele rapaz ficou com um olho desse tamanho, branco. Eu falei, volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Ele falou, eu vou para a igreja. Ficou decidido para ir para a igreja. É o filho da Mercedes. Desviado, dentro da casa de uma mulher de Deus. E ele falou que ia para a igreja, eu fiquei muito feliz. E eu falei para ele, qual é a igreja que está vendo? Essa? Vai lá dentro. Ora a Deus, pede direção, leia a Bíblia, e quando fizer alguma coisa errada, irmão, vocês têm todo direito. Se eu fizer falar alguma coisa errada, você chegar em mim, pastor, pastor, olha o que está escrito aqui, ó. Você falou isso, isso e isso, olha o que está escrito aqui, ó. Deus estava falando que nós temos que fazer assim, 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 você falou o contrário. Você tem todo direito, irmão. Porque aqui nós temos a nossa regra e fé em prática é o que, irmão Elivaldo? A palavra. A palavra. A palavra. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. E eu quero que vocês estejam com a palavra. Lendo a palavra. Vivendo a palavra. Andando com a palavra. Meditando na palavra. Aleluia. Diferente dessas outras igrejas que não incentivam o povo a ter Bíblia. Aqui nós temos Bíblia para dar até à vontade. Quem quiser Bíblia, quem não tem Bíblia, pode pegar. E se você tem um conhecido que não tem Bíblia, pode pegar e levar para o seu conhecido. O nosso incentivo é de você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era isso que eu tinha preparado para pregar, mas o tempo já foi. Amém. Se Deus levou nesse intuito hoje nós, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado de vocês terem vindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos pôr de pé, vamos orar. Amém? Não olhe para mim dizendo, falou mal da Testemunha de Jeová, falou mal da... Não, eu estou falando mal das doutrinas deles. As doutrinas deles que estão levando uma boa turma para o inferno. Estão tirando da palavra de Deus, estão fazendo conforme os seus pensamentos. E eu e você vamos estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, e obedecer a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo.